Ghibfire! Sandman! Voltamos a falar de um novo arco de Sandman, o Casa de Bonecas. Escrito pelo cancelado Neil Gaiman e desenhado pelos famosos Mike Drendenberg e Malcolm Jones. E algumas edições eles recebem a ajuda de Chris Bacalo e Michael Zulli. Gente, antes até eu tentei descrever assim, um breve resumão da história, né? Lá era fácil. Agora em Casa de Bonecas fica muito difícil. Faça só esse comecinho, porque tem um episódio só contando daquela mulher que estava no inferno. Lembra? A Nada. A Nada estava presa lá e falou que amava o Morpheus. O Morpheus falou que amava ela, mas deixou ela lá. E a gente descobre que tem toda uma história arcaica, assim, de um povo no coração da África, mas nas antiguidades, cara. Não dá nem para mensurar quando foi. Tipo, foi antes de Cristo, muitos mil anos antes de Cristo, assim. Uma coisa muito arcaica, porque era um povo até avançado artisticamente e na magia, né? E eles tinham essa noção que existiam os Eternos, eles comungavam com outras coisas mágicas, e o amor que fluiu entre a Nada e o Morpheus destruiu esse povo, destruiu essa cidade, e ela se matou para tentar fugir do amor do Morpheus. Morpheus acha ela e a condena ao inferno, como se fosse assim: não me quer? Pau no cu, vai pro inferno. Então o Morpheus é um cara que não aceita não como resposta e amaldiçoa a mulher a ficar presa no inferno por milhares de anos. Agora vamos começar de fato o arco Casa das Bonecas. Gente, é assim uma confluência de núcleos. Por quê? Começa com o núcleo do Morpheus. Morpheus descobre que tem um vórtice acontecendo e ele fala: pô, eu tenho que lidar com isso. Ao mesmo tempo, eles estão fazendo um inventário do que aconteceu em 80 anos de prisão e eles descobrem que tem 3 pesadelos que fugiram do sonhar. Então, o Morpheus, além de ter que lidar com esse vórtice, tem que lidar com esses safadinhos que aproveitaram enquanto ele não estava para fugir, que é o Blutgrop, o Verde Violinista e o Corinthians. No caso, esse vórtice é a Rose, uma garota. Essa garota, ela é fruto de uma das coisas que aconteceram nos 80 anos de prisão do Morpheus. Porque teve uma mulher que, por causa da prisão do Morpheus, ela ficou adormecida por anos e anos, sem poder despertar. Ela era a Unit Kincaid. E, no seu sonho, ela foi abusada sexualmente, engravidou e teve uma filha, e ela continuou dormindo. Ou seja, quando ela despertou agora, com a soltura do Morpheus, quando ela desperta, ela descobre que ela teve uma filha. Essa filha teve outra filha, né? Ou seja, a Rose. Então agora todos eles estão se descobrindo que tem uma família, né? Eles nem sabiam, tanto para a pessoa que dormiu, tanto para as pessoas que estavam vivendo normalmente, né? Com a vovó da minhoca. E essa pessoa é a porra do vórtice, então vai complicar muito. Então nesse ensejo de procurar famílias, né, desaparecidas, ela também, vamos procurar o meu irmãozinho, né, o meu irmãozinho ficou com meu pai, então a gente vai tentar unir todo mundo junto e tenta procurar o irmão. No caso, o irmão é uma dos alojamentos dessas pesadelos que fugiram do sonhar, o Blutgrop. E lá eles fazem tipo um novo sonhar, porque o sonhar não estava mais existindo. Eles falam: vamos fazer o nosso sonhar dentro desse garotinho aqui. E fazem um sonhar novo lá, e o garotinho é ajudante de super-herói, tá? Muito, muito fofo. Também uma breve homenagem ao Sandman original, né? Porque esse novo super-herói é um Sandman que usa da areia para combater os seus monstros e inimigos, bababá. E ele tem uma esposa, uma bela esposa, que é a Hipólita. E esse vai ser o primeiro núcleo, né, que vai ser desfeito, porque o Morpheus vai achar e vai desmantelar todo esse sonhar, né? No caso, o garotinho foge e ele encontra outra pesadelo que também estava fugitivo, que é o Corinthians. E o Corinthians leva o garotinho. No caso, a Rose também se depara com outro desse pesadelo, que não é pesadelo, é um sonho diferente, que é o Verde do Violinista. Ele tipo representa o cenário do sonho. Ele que preenche as lacunas do cenário no sonho é o Verde do Violinista. E ele se junta para achar o irmãozinho da Rose, e eles vão, né, se dar de encontro com o Corinthians, que está numa convenção de assassinatos. Porque o Corinthians é um pesadelo que representa, né, o
querer das pessoas, assim, o desejo obscuro das pessoas do sonho americano, né? O que as pessoas se acostumam com os shows, com a coisas snobs do sonho americano, né? E ele eleva isso a um exagero, então ele se tornou um serial killer, né? Porque ele se encontra com outros serial killers. Então o irmãozinho da Rose foi capturado por um pesadelo que tá nessa outra convenção de serial killers, e a Rose também tá no meio de tudo isso, no meio de serial killers. Ah, meu Deus! E tudo isso vai se resolver mais ou menos porque também o Sandman chega no encalço desse pesadelo furtivo, manda ele pras cucuias, né? Porque ele é o senhor dos sonhos, obviamente. Só que daí ele se dá conta, né, que a Rose tá ali também e é o vórtice, e ele tem que lidar com isso, porque se ele não lidar com o vórtice, a realidade pode sumir. Então ele vai até a Rose e quando ele vai tentar destruí-la, né, a Unit Kincaid se dá conta disso também, por conta, né, da ajuda do Verde, do violinista, que estava ali por perto, né, ele tenta salvar a Rose de qualquer custo, e a Unit fala assim, não, eu vou tomar o coração dela e eu me torno o vórtice, né, tem toda uma imagética ali dela passar o coração, então aí sim o Morpheus pode aniquilar o vértice que agora foi transferido de volta para a vovó, e a vovó finalmente morre, salvando sua netinha, a Rose. Meu, gente, cara, isso aqui é um resumo assim em linhas gerais do que acontece nessa HQ, mas as coisas aqui não passam assim de tentar amarrar no que aconteceu nas coisas anteriores, por exemplo, a paixãozinha danada no inferno, uma das vítimas do sonhar que ficou preso por 80 anos, os pesadelos que fugiram, né, de um sonhar decrépito, e também, não deixa de ser, fica plantando outras coisas para o futuro. Por exemplo, nesse sonho do garotinho tinha a Hipólita, que era a esposa do Sandman de mentira. No caso, essa pessoa, ela existia, ela também estava presa nesses sonhos do garotinho. E ela ficou grávida lá dentro. Então ela teve um bebê lá dentro. E o Morpheus ainda fala, puta, teve uma criança que nasceu dentro do sonhar, então ela é meu, né? A gente vai ter que discutir isso depois. Então vai ter outras coisas, né, para se resolver quanto a isso. Tem também as conexões com o antigo e assim, que não existe mais, que é o universo Vértigo, mas no começo tinha uma ideia de universo Vértigo, né? Então, no primeiro arco ele encontrava o Constantine. Daí, lá na revista do Constantine, o Sandman aparecia também encontrando Constantine. Aqui tem essa convenção dos serial killers, e daí eles tinham que chamar o pai de família, que é um serial killer notório. Só que o Constantine matou esse cara lá na revista do Hellblazer. Então eles têm que chamar outra pessoa. Daí eles chamam o Coríntio, né, que era esse pesadelo que representava o sonho americano exacerbado, né? Então tem toda uma construção de universo compartilhado da Vértigo. Tem outras coisas que vão se mesclando com o próprio lore, com o próprio cânone de Sandman. Tipo, a Rose encontra as três bruxas. As três bruxas também a guiam para conseguir achar o seu irmão, né? Com coisas que só as damas das leis da Hecate conseguem falar, né? Porque a Rose tinha esse contato com o sonhar. Ela era o vórtice. Ela suga essas entidades para ela. Por isso que o Verde do violinista a encontrou. Por isso que quando ela foi atrás do seu irmão, ela foi bater, né, onde o Coríntio estava, que por acaso tá com o irmãozinho dela. Mas enfim, saca? O vórtice, ele é o limiar dos sonhos, o encontrar dos sonhos. Por isso que ela tinha que ser destruída, porque senão os sonhos iam todos se chocar e toda a realidade ia ser evaporada. Então sim, tem uma continuação de construção de universo, tanto que tem a apresentação de outras irmãs do Sandman, né? A gente já conheceu a Morte no outro episódio. Por exemplo, as irmãs gêmeas, Desejo e Desespero. De novo, né? Aquela brincadeira com os Ds, né? Tipo Death, Dream, Desire and Despair, né? Aqui no português também tentaram dar uma homologada com desencarnação. A gente também tem a menção do outro irmão, o Destino, né? O mais velho. Né? Então também com D. Daí Destiny, Death, Dream, Desire, Despair, né? Então tem essa brincadeira com essa família muito louca aí, né? E tudo dá a entender também que tudo isso era uma maquinação da irmã Desejo. Não fica muito claro aqui. Assim, também Sandman nada fica muito claro, né? Tudo fica muito onírico e efêmero.
Então, às vezes a gente não vai ter explicações simples para tudo que acontece na história. Até mesmo quando termina lá, depois de 75 edições, ainda tem coisas assim que ficam muito abertas à interpretação. Tanto que aqui a frase que mais fica assim chocante é o Morpheus ir lá e falar assim: o que você queria com tudo isso? Você queria que eu matasse um membro da minha família? Né? E eles ficam, pô, ele ia ficar tão puto que ia matar Desejo? Como assim, né? Então, tudo aqui ainda fica esses mini gatilhos, gatilhos não, cliffhangers, né? Por o que vai seguir depois. E também tem mais uma história que é sempre aclamada, a melhor, tô cansado disso, a melhor história de Sandman, que é Homens de Boa Fortuna, que é tipo uma história muito separada. É como se ele parasse de contar a história para voltar nisso, que é anos, mas muitos anos atrás, a morte e o sonho estavam dando um rolê pelas antiguidades. Aí um cara falou assim: eu não quero morrer é pra idiota. Aí o Morfeu falou assim: cara, vamos fazer isso aí, vamos lá. Dela, a morte falou: tá, essa vez eu vou aceitar. Aí vai lá e fala assim: ó, bicho, tu não vai morrer, e daqui 100 anos eu vou voltar aqui e te perguntar: você quer morrer? Aí os caras dão risada ali, né? E vai embora. Aí 100 anos volta, né? Então, passou 100 anos, as roupas mudaram, o cara tá diferente. Ele fala: cara, não acreditei, mas eu fui pra guerra, fiquei doente, não morri. Tô aqui, ó, tô vivão, era verdade que você me falou dele. É mesmo, e aí, vai querer morrer agora? Deu o cara: não, eu tenho muita coisa pra fazer, vou ficar de boa. Deu o Morfeu: beleza, então a gente se vê daqui 100 anos. E de novo, time skip de mais 100 anos, ele volta na Inglaterra vitoriana, ele até encontra o Shakespeare num bar, né, troca uma ideia com o Shakespeare, e encontra o James Holloway, né, de novo. Ele: e aí, como é que tá? Eu me envolvi com uma parada aí de traficar escravos, tô magnificamente rico, e tô muito foda, tá muito foda a vida, tá muito legal. Ele: quer morrer? Não quero, vou continuar traficando escravo. O Sandman até joga: eu acho que você não devia fazer isso. Aí o cara: não, vou tentar mais um pouco. Aí 100 anos volta, né? Ele volta tudo fudido. Ele tá já aqui na virada do século, né? Onde a escravidão já foi abolida e ele perdeu tudo. Ele fala: pô, eu perdi tudo. Perdi o dinheiro, não consegui, né? A escravidão foi abolida, não tem mais dinheiro. Eu tô um mendigaço, perdi minha família. A minha esposa morreu, meu filho morreu na guerra. Tudo aconteceu de ruim, assim. E o Morfeu: então acredito que agora você vai querer morrer, né? E o cara: não. Eu vou tentar mais uma parada e vamos ver o que acontece. Passa 100 anos, né? E daí eles se encontram. Daí ele fala: tentei ver a vida por outro ângulo. Acho que deu certo, me casei de novo, tal. E daí eles são abordados por uma Joanne Constantine, né? Que dá a entender que seria uma antepassada do John Constantine. Porque ela fala, e ela dá a entender, né, que a gente observa vocês se encontram aqui a cada 100 anos, a gente notou e a gente vai prender vocês, suas assombrações. E daí eles dão um jeito ali rapidão, né, tipo, ai meu Deus, mas beleza, fica por isso e a gente se vê daqui 100 anos. Aí de novo, eles se encontram em 100 anos. O James Holloway tá até bem, assim, a cada vez que eles se encontram, ele parece que vai pegando um ar de erudito, sabe? Como se ele aprendesse coisas valiosas dentro dessas vidas. Tanto que nesse último encontro, ali já tá na época da pré-industrialização do mundo, e ele fala: cara, você é todo poderoso, sabe? Eu sei que você é mais poderoso que um deus, e mesmo assim tá aqui a cada 100 anos para me encontrar. Eu acho que você tá sozinho, tá solitário. Você precisa de um amigo. E cara, o Sandman sai todo fudido da cara: não quero saber de você como ousa falar isso, você é só um humano, seu filho da puta. E falou, e vai embora. Cara, nisso vai acontecer toda a prisão dele, vai acontecer as aventuras que ele teve que ir pro inferno, tudo vai acontecer, né? E dá a lição de moral da morte, né? Daí eles se encontram nas épocas modernas, né? No pub moderno. Aí o cara falou: nem sabia que se você ia vir. Aí o Morpheus solta: cara, eu não me atrasaria pra encontrar amigo. Ou seja, né, até o Morpheus aprendeu alguma coisa sobre humanidade nesses 100 anos, ou talvez nesses 600 anos que ele encontra com esse cara, né, vendo de perto um humano aprender. Talvez ele tenha aprendido alguma coisa nisso também. Mas é isso que eu tinha pra dizer sobre Casa de Bonecas, minha gente. Como que tá aí? Eu
quero ouvir de vocês. Tem muita gente me xingando também, né? Porque eu tô falando de New Gamer, mas serve pra isso o podcast, né? Então, a gente se vê numa próxima. Falou!